Oi, pessoal. Vamos tratar da nossa atividade semanal que vai trazer a discussão sobre as origens do fascismo italiano e do nazismo alemão durante o contexto da Segunda Guerra Mundial. Bom, as origens do fascismo ou dos regimes totalitários, como também são conhecidos, vai ocorrer ali entre as décadas de 1920 e 1930 do século XX na Europa. Esses sistemas políticos estão a sua origem está diretamente relacionada às consequências da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 e 1918, deixou um saldo de 9 milhões de mortos, de 21 milhões de feridos e mutilados, e uma forte crise econômica e política que vai assolar vários países, dentre eles a Itália e a Alemanha, que é o que nos interessa aqui entender, né? A Itália, ela sai da Primeira Guerra sem nenhum ganho territorial, vai estar mergulhada no caos político, com alta inflação, com desemprego em massa, com a paralisação da indústria, fome, agitações políticas. E para agravar esse cenário, em 1929 ocorre a crise de 29, que a gente estudou há pouco, na semana passada, e essa crise de 29 ela vai ali com a quebra da Bolsa de Nova York afetar a economia de países europeus e de outros países, como o Brasil, por exemplo. A Alemanha, ela não está numa situação diferente da Itália. A Alemanha também sai da Primeira Guerra, né, sem conseguir território, ela perde território, ela vai ser culpabilizada pelo Tratado de Versalhes como a principal causadora da Primeira Guerra Mundial. Então, a Alemanha também está mergulhada nesse caos. São 6 milhões de pessoas desempregadas na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, miséria, desalento social, tudo isso está acontecendo nesses dois países. Aí vai emergir sistemas políticos autoritários, totalitários, como o fascismo e como o nazismo. Primeiro, o fascismo, então vamos entender quais são as características. O fascismo ele defende o sistema político baseado no unipartidarismo, ou seja, um único partido, que é o próprio Partido Fascista. Há o culto ao líder, aquela ideia de que o líder é alguém quase que sobrenatural, é um deus, é o único capaz de resolver os problemas da nação. Tem um controle total do Estado sobre todos os assuntos relativo à economia, relativo à cultura, relativo à política. É uma mobilização da massa a partir da retórica populista. Então, é um tipo de governo, um sistema político que se reveste, né, de uma fala, de um discurso populista, e dessa forma consegue convencer a massa, consegue trazer a massa para perto, exalta os valores tradicionais, critica os valores que são considerados modernos, tem desprezo por valores liberais como a democracia, por exemplo, tem desprezo por valores coletivos como socialismo e comunismo, ataque à polícia tradicional, né, um questionamento, uma crítica à política tradicional, dizendo que ela não é capaz de solucionar os problemas. No caso da Itália, a gente tem a figura do Benito Mussolini, que é a liderança fascista da Itália, e que vai, né, ali governar com um pulso forte essa Itália fascista. O Mussolini que tem uma militância inicial na política ligada ao socialismo e que depois vai ser expulso do Partido Socialista porque os socialistas eram contra a entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial, e o Mussolini vai escrever defendendo a participação da Itália na Primeira Guerra Mundial, e aí começa a ter uma série de estranhamentos entre Mussolini e o Partido Socialista, e ele vai ser expulso, e ao ser expulso, ele se desvincula do socialismo e começa a desenvolver esse discurso próprio, né? Que é um discurso nacionalista. Esse discurso nacionalista começa a ganhar adeptos, pessoas que vão ficar do lado do Mussolini, particularmente entre as classes consideradas conservadoras da Itália. Então, cresce ali o apoio ao fascismo dos proprietários de terra nas regiões centrais da Itália.
cresce o apoio ao fascismo e cresce na mesma medida também os movimentos socialistas. Então, você começa a ter ali dois grupos fortes politicamente, até que surge o primeiro Partido Nacional Fascista, e a ideia dos fascistas era tomar o poder, primeiro por uma via eleitoral, mas também concebendo a ideia de usar atos violentos contra os opositores, principalmente contra os socialistas, né? Então, o uso da violência vai ser praticada pelos fascistas contra os socialistas, vai receber apoio de várias camadas da sociedade. Essa violência do fascismo italiano vai estar ligada ao militarismo, à uniformização dos seus partidários, né? Milícias conhecidas como camisas negras. Então, essa galera vai, né, usar de muita violência, principalmente contra os socialistas. A ascensão do Mussolini na sociedade italiana vai ser tão significativa que determinados grupos passam a defender que o Duce é esse termo que se dá à liderança, ele fosse transformado em primeiro-ministro italiano. Então, nesse contexto, acontece uma marcha sobre Roma, no dia 28 de outubro de 1922, e nesse dia milhares de fascistas de diferentes partes da Itália vão marchar em direção a Roma, com o objetivo ali de pressionar o rei, que era Vítor Emanuel III, a empossar Mussolini como primeiro-ministro. Mussolini vai ser empossado como primeiro-ministro e vai ser autorizado pelo rei a convocar uma nova base do governo, né? Então, a posse do Mussolini foi muito bem aceita entre os conservadores e entre os monarquistas, que foram os grupos que apoiaram o fascismo. A partir desse momento, Mussolini vai realizar uma série de ações com o objetivo de controlar totalmente o Estado italiano, vai desenvolver na Itália um modelo, né, que é o fascismo, que vai servir de inspiração em toda a Europa. O fascismo só cai na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, quando a resistência interna, que era aliada à luta dos aliados, né, os países que vão se opor à Alemanha, Itália e Japão, vão causar a queda desse regime. Então, perdura significativamente. Já na Alemanha, a gente tem o nazismo, que tem ali a sua base também de ideias na doutrina nacional socialista, e aí aparece a figura do Hitler, né? O Hitler, um homem que é nascido no Império Austro-Húngaro. Então, ele tenta várias vezes, né, a carreira artística e não consegue. Ele vai se alistar no exército à véspera assim, da Primeira Guerra Mundial, vai ser convocado, vai participar da guerra e vai ser premiado como um importante cabo, né, um importante personagem ali, um soldado com altas honrarias. Quando a guerra termina, ele vai ser convidado para trabalhar no governo alemão como infiltrado. Àquela altura, o governo alemão temia que surgissem novas ideias, novos partidos, que levassem a uma instabilidade política no país, que já vivia uma instabilidade política e econômica por conta dos efeitos da Primeira Guerra Mundial. O Hitler, então, ele vai se incorporar a um partido que está nascendo, que é o Partido dos Trabalhadores Alemães, e ele vai passar a militar pelos seus ideais em 1919. Já em 1921, né, depois de sucessivas manobras, o Hitler consegue a liderança do partido, vai reformular o partido, que vai passar a se chamar Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que vai receber, né, esse apelido de nazi. E também é nesse contexto que ele vai adotar a suástica, que é aquele símbolo hindu que vai ficar muito conhecido como símbolo nazista. Liderando o partido, ele observa que ele não consegue ter grandes possibilidades de subir ao poder, né? De subir ao poder. Então, ele, por vias eleitorais. Então, ele começa ali engendrar, ou seja, planejar um golpe de Estado contra o governador da Baviera, que é uma região desse Estado austríaco, austro-húngaro. Só que esse golpe não vai dar certo e o Hitler e os outros nazistas envolvidos vão ser presos.
Na prisão, ele conhece um dos seus maiores colaboradores, o chamado Rudolf Hess, que era ali um homem muito inteligente, que tinha ideias muito próximas ao Hitler. Ele vai colaborar com o Hitler na escrita do livro Minha Luta, né? Tem esse livro que é o livro que é uma biografia e um ideário político do Hitler, e ao sair da prisão, ele conta com o apoio desse amigo, né? E ele está muito certo quando ele sai da prisão que o povo não quer uma proposta revolucionária, porque, né, a Alemanha estava mergulhada nesse caos, então ele vai reestruturar esse partido novamente, só que agora ele vai se afastar dessa agenda socialista e tem como modelo lá o fascismo do Mussolini na Itália. Então ele vai reformular a atuação da militância e vai passar a focar em vencer as eleições, usando todas as forças para vencer as eleições. Nas eleições de 1932, os nazistas conseguem a maioria suficiente e conseguem indicar o Hitler ao posto de chanceler, que é o primeiro-ministro. O poder dele vai aumentando gradativamente. Primeiro, por ocasião de um incêndio que vai ocorrer no parlamento, e o Hitler vai conseguir que o presidente escreva um decreto, promulgue um decreto, onde ampliava os seus poderes, onde endurecia o governo, e, por fim, com a morte do presidente, ele assume o cargo de presidente do país, né, da Alemanha, e inicia um governo totalitário que vai durar 11 anos e que vai deixar assim profundas marcas na história da Alemanha, né? Sobretudo no desenrolar da Segunda Guerra Mundial, que é conteúdo que a gente vai estudar ainda, onde o nazismo vai ali mostrar suas faces mais perversas. Depois desse resuminho, a gente tem uma atividade para realizar. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender o conteúdo. Até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima atividade. Tchau, tchau.